Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao Conversas à Presidente. O meu nome é Rita Saias, eu sou Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a plataforma de representação política dos jovens em Portugal. Ao longo dos próximos dias vamos trazer-vos conversas com todas e todos os candidatos à Presidência da República e com o objetivo que se sintam informados, que se sintam empoderados e que no dia 24 de janeiro façam a vossa escolha da forma mais consciente possível e nos ajudem a construir a democracia. Hoje estamos com a Marisa Matias, a candidata do Bloco de Esquerda às eleições presidenciais. Olá Marisa. Olá, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. E estamos prontas? Estamos, obrigada eu. Então, primeira pergunta, como é que tudo isto começou? Quem é que é a Marisa e porquê a escolha deste percurso de vida? Eu sou Marisa, tenho 44 anos, quase 45, mas 44 ainda. Uma jovem, portanto. Sou de Coimbra. Nós agora vamos estendendo os prazos da juventude, isso a minha grávida. Mas pronto. Sou de Coimbra e sou socióloga, sou ativista e desde 2009 em funções de representação no Parlamento Europeu. Começou um bocadinho por acaso, eu nunca, se fosse há uns anos atrás, não imaginaria apresentar-me à Presidência da República, ou mesmo na questão do Parlamento Europeu. Mas acho que, e aprendi relativamente cedo, que nós precisamos de não ter vergonha de dar a nossa voz e de fazer da nossa voz uma voz que represente tantas pessoas que não têm voz, e é um bocado por aí. E precisamos ainda fazer muito caminho em Portugal em termos de representação, precisamos fazer muito caminho em Portugal pela igualdade entre homens e mulheres e estou a tentar fazer a minha parte. Boa. Escolheu a sede nacional do Bloco de Esquerda para termos esta conversa. O que é que essa escolha diz sobre si e sobre a sua candidatura? Bem, na realidade diz muito pouco, no sentido de que, como eu sou de Coimbra, não tenho casa em Lisboa e, portanto, seria entre fazer num quarto de hotel ou na sede do Bloco, como o Bloco apoia a candidatura e que me orgulha por esse facto. Achei que podia pedir-lhes para emprestado um bocadinho de espaço. Boa, gostava agora de falar um bocadinho sobre temas que são muito importantes à juventude. Portugal tem atualmente 1,8 milhões de jovens, fazemos quase 16% da população a nível nacional. Quais é que acha que são os principais desafios que a minha geração se debate hoje? É a segunda crise na vida de muitos jovens e acho que a precariedade é um dos maiores problemas mais estruturais que temos e é um problema que não nos permite responder com justiça e igualdade a nenhum dos problemas que enfrentamos, porque nesta crise pandémica as primeiras pessoas a ficar sem resposta e as primeiras pessoas que se viram mesmo muito afetadas pela crise são as pessoas que têm vínculos precários, não conseguem saber se podem comprar uma casa, arrendar uma casa, não conseguem saber se podem viver sozinhas, não conseguem saber como é que vão pagar as contas no dia da manhã, e a precariedade é uma questão mais transversal e mais estrutural, infelizmente, da sociedade portuguesa, mas afeta muitos jovens. Eu acho que essa é uma luta que temos que travar. E, na sua opinião, qual é que deve ser o papel do Estado no apoio a essa luta? Bem, desde logo, quem, como eu, se apresenta a Presidente da República, sabe que a Constituição Portuguesa tem um artigo muito específico de proteção dos jovens e com particular atenção em relação ao emprego jovem. O Estado tem vários órgãos de soberania, é composto por várias instituições, mas desde logo creio que nos últimos anos nós não assumimos o combate à precariedade em nenhuma dessas instituições. Não há legislação que proteja quem trabalha sem direitos e as pessoas ficam ainda mais sem direitos. Na Presidência da República, infelizmente, ainda não vimos nenhum Presidente a assumir a precariedade como um tema da agenda, e o papel do Estado é esse, o papel do Estado é proteger toda a gente e é garantir que ninguém é deixado para trás, e neste caso não estamos a conseguir. As questões da precariedade que falamos aqui levam
é as questões do desemprego, a questão do emprego precário, a questão do desemprego jovem, efetivamente, mas também a falta de acesso à habitação acessível, acesso a direitos de saúde, sexuais e reprodutivos, saúde tudo, mental. Afeta tudo. Educação, mobilidade. Tudo isto está intimamente ligado a um tópico, o CNJ, que é particularmente querido ao CNJ, que é a questão da emancipação jovem. Claro. Como é que o Estado pode ajudar a nova geração a emancipar-se, a ser autónoma financeiramente, a conseguir uma casa, todas estas questões? É isso, nós temos, como disse, os direitos consagrados na Constituição. Temos também legislação, infelizmente a legislação laboral em Portugal foi muito afetada pela Troika e ainda não foi corrigida desde que deixámos de ter a Troika em Portugal e, portanto, continua a permitir muitos destes cenários de precariedade, mas nós temos alguma legislação e temos, sobretudo, os direitos constitucionais garantidos. E eu acho que é impossível nós falarmos de emancipação sem termos garantidos esses direitos básicos. A saúde, a educação, a habitação são parte fundamental, mas também a questão do emprego com direitos. A nossa geração é muitas vezes descrita como uma geração que não se interessa, que está afastada dos decisores políticos, da política em si. Como é que, acha que isto é verdade? Como é que descreveria a minha geração numa palavra e porquê essa palavra? Eu não acho, eu acho que é uma geração engajada. Eu acho que eu não concordo com esta ideia de que os jovens não querem saber, ou que não estão interessados, ou que não participam na política. Participam. Há uma diferença muito grande entre o que é a participação política e a participação na política partidária. E se calhar há uma menor participação na política partidária. Mas daí não podemos retirar a conclusão que não há uma participação política, porque ela até é mais vasta. Nós estamos a viver um momento muito crítico, com a crise pandémica, com muitas dificuldades, com muitas limitações de intervenção política e isso não significa que a política tenha acabado, ela tornou-se mais exigente, mas no último ano, e desde que estamos com a crise pandémica, há duas áreas de intervenção política que não baixaram os braços. Uma é da luta pela igualdade e pelo reconhecimento das minorias e dos direitos em todo o seu esplendor, digamos assim, e o que nós assistimos no último ano foi uma mobilização dos jovens incrível, por exemplo, na luta contra o racismo. E percebemos que a agenda política estava lá toda. A outra que também não se baixou os braços foi na luta contra as alterações climáticas. Portanto, se calhar o que nós temos é um desencontro da política com aquilo que são os interesses dos jovens e daquilo que são as causas dos jovens, mas não significa que os jovens sejam menos interessados. Não tem que haver uma coincidência total. Agora, se as preocupações dos jovens não estão traduzidas nas instituições e, digamos assim, nos partidos, seja na Assembleia, seja na Presidência da República, se essa tradução não existe, não significa uma ausência de política, significa que nós estamos atrasados em relação a esse reconhecimento e que temos que corrigir essa lacuna. Então, e de que modo é que os decisores políticos podem aproximar-se da juventude e a juventude dos decisores políticos, neste caso? Bem, eu acho que uma forma dos decisores políticos se aproximarem da juventude é, desde logo, incluírem na agenda aquilo que são dimensões absolutamente fundamentais e estruturantes da transformação das sociedades e assumir as questões da igualdade, da identidade, assumir as questões do combate às alterações climáticas como questões que têm que fazer parte. Eu comecei a minha atividade política, porque a minha atividade partidária já tinha 30 e tal anos, mas comecei a minha atividade política quando tinha 15 a 16 anos e foi em movimentos ambientalistas e foi em movimentos feministas e foi em movimentos de luta pelos direitos LGBTI+, etc. E, portanto, e na altura eu sentia-me muito isolada e muito sozinha e, infelizmente, ao fim destes anos todos, continuo a achar que a política institucional ainda não traduz essas reivindicações de uma forma correta. E essa questão da exclusão é uma questão que ainda temos mesmo que tratar, infelizmente. Ainda apesar não está de toda ter a gente... entrado no tema, na agenda, ainda não é. E agora percebeu-se muito bem essas desigualdades, porque nem toda a gente tem as mesmas condições de poder continuar a trabalhar ou a assistir a aulas ou o que seja à distância e parte muito disso. E, portanto, essa dimensão é muito importante, porque também é uma forma mais imediata, mais simples, mais fácil de politização, de disputa das opiniões, de organização de eventos. Quer dizer, obviamente, por exemplo, o que nós tivemos aqui em Portugal e um pouco por todo o mundo da luta antirracista foi toda organizada online. E mesmo da luta contra as alterações climáticas é uma rede que está muito organizada do ponto de vista digital e que permite que pessoas que estejam em países muito distantes possam contatar e possam
trabalhar em conjunto nestas causas. Obviamente, há um lado que não é tão positivo de tudo isto, é porque nós não temos ainda, do meu ponto de vista, uma forma de regulação das plataformas digitais que nos permita exercer todos os nossos direitos e liberdades e, ao mesmo tempo, termos a proteção, seja a proteção de dados, mas isso já era outra questão e outro debate, seja a proteção de dados, seja a proteção em relação à informação que é relevante e que é fidedigna. E acho que temos que aplicar às plataformas digitais, por exemplo, as regras que se aplicam à imprensa escrita ou outras, porque, infelizmente, é muito difícil, no imediatismo e numa lógica de consumo muito rápido da informação. E no mediatismo, também na necessidade de mediatismo. É muito difícil, com tudo isso, fazer a triagem entre o que é informação falsa e o que é informação que se deve confiar. E nesse aspecto acho que temos muito trabalho para fazer, porque nas redes sociais a forma como proliferam notícias falsas, a forma como nós temos, como a nossa ação é condicionada até pelos próprios algoritmos, a forma como é possível hoje em dia, e nós assistimos em vários países, através das redes sociais e das plataformas digitais, interferir em resultados eleitorais. Em alguns países, tudo isso são coisas que não são a parte boa, seguramente, e agora, se calhar no peso da balança, a parte má é muito visível, por isso é preciso trabalhar, porque não podemos desperdiçar um instrumento de cidadania tão importante e de participação política por causa dos seus efeitos perversos e das consequências que tem e que minam, muitas vezes, a própria democracia. Por isso temos que trabalhar em mais regulação das redes digitais, não retirando direitos, não liberdades, não aceitando nenhum tipo de censura, mas precisamos trabalhar para que essas plataformas sejam um elemento que acrescenta a democracia e não que mina a democracia. Marisa, passando agora um bocadinho para questões mais relacionadas com a Europa, com o mundo, que também dizem tanto respeito à juventude, em pleno século XXI nós continuamos a ter debates sobre diversidade cultural, diversidade étnica, sobre direitos da comunidade LGBTQ+, que já foi falado aqui, sobre questões de igualdade entre o homem e a mulher e muitas vezes ainda do ponto de vista da problemática e não do ponto de vista de como uma solução para a coesão social, para o desenvolvimento económico. Como é que isto acontece em pleno século XXI e qual é a solução que vê para este problema? Bem, como é que isto acontece em pleno século XXI é de facto uma pergunta muito relevante e para a qual eu não tenho uma resposta definitiva, porque muitas vezes ainda me surpreendo pela negativa da forma como nós estamos a recuar de forma tão rápida em conquistas que demoraram tanto tempo. E nós temos ainda essas formas todas de discriminação, em que a diversidade é vista como um problema e não uma riqueza. Eu acho que é uma riqueza, é aquilo que de facto faz das nossas sociedades, ou pode fazer das nossas sociedades, lugares melhores para nós vivermos, mas acho que há vários fatores, e se calhar alguns deles são um bocado seca estarmos a falar deles, mas eu creio que, por exemplo, o facto de muitos governos, muitas instituições que têm responsabilidades não estarem a conseguir dar respostas aos problemas concretos das pessoas faz com que se encontrem bodes expiatórios e infelizmente normalmente esses bodes expiatórios são sempre os que são diferentes, são os imigrantes, são os negros, etc. E numa lógica em que de facto não há justiça plena, não há igualdade plena, não há uma redistribuição justa na economia, há esta tendência para que as pessoas se virem umas contra as outras e, por exemplo, a mim, o que eu estava a dizer, que me surpreende sempre, é como é que as pessoas têm tanta energia para se atacar em áreas que não afetam em nada a felicidade de ninguém. Aliás, se toda a gente tiver acesso aos direitos, vivemos muito melhor, mas não tem essa energia, por exemplo, para atacar o lobby do setor financeiro ou da indústria dos combustíveis fósseis, etc., que nos destroem muito mais a vida e o futuro. E é essa coisa da proximidade, de ser mais fácil. Obviamente, com as redes sociais, isso tornou-se ainda mais evidente, e com o crescimento de movimentos populistas de extrema-direita, com muita gente no desemprego, muita gente sem saber o que é que vai fazer amanhã, é fácil, infelizmente, que o medo nos leve a escolher como alvo e como inimigo as pessoas que precisam tanto que haja uma luta por elas como nós precisamos. E essa é uma questão cultural,
é uma questão de disputa da hegemonia cultural na sociedade para aceitarmos a diversidade, a igualdade, e que não estamos a conseguir fazê-lo de forma nenhuma, mas eu não acho que seja uma luta perdida, e por isso acho que estes movimentos que temos tido, e por exemplo, há alguns exemplos que nos vão, passa a redundância, por exemplo, alguns exemplos que nos vão enchendo também de esperança. Há pouco tempo, em Lisboa, quando a Escola Essa de Queiroz acordou cheia de pichagens racistas nas paredes da escola, não foi preciso dizer nada, foram os próprios alunos que foram buscar tinta e pintaram e anularam essas pichagens. Eu acho que isso são sinais bons de como estas preocupações estão mais presentes nas novas gerações do que se calhar estão na minha geração ou gerações ainda mais velhas do que eu. E, portanto, pode ser que com esse ativismo a gente consiga dar a volta a isso. Eu espero que consigamos e que também percebamos que é pela capacitação, pelo empoderamento de toda a gente que a gente consegue sociedades mais justas, que não ganhamos absolutamente nada em excluir pessoas, porque é um processo que, em última instância, é um processo de autoexclusão também. Outro tema que tem levado a muita mobilização dos jovens, dos decisores políticos, dos não tão jovens, é a questão da ação climática. A Marisa pensa levar esta chamada diplomacia verde, se é que ela existe, se é que se pode chamar, mas, ou seja, introduzir nas relações diplomáticas, nas relações institucionais com outros países, as questões da ação climática quando for eleita ou se for eleita Presidente? Como é evidente, tenho feito toda a minha vida e não me passa pela cabeça estar num espaço em que não o faço. Nós, durante muitos anos, desconfiámos que isto era um problema, depois passámos a ter a certeza que isto era um problema e agora estamos numa fase em que a cada ano que passa nós perdemos a oportunidade de fazer a diferença e de realmente lutar pelo nosso futuro. E eu faço isso no Parlamento Europeu constantemente, numa ação diplomática, por exemplo, na Comissão de Assuntos Externos ou na Comissão de Direitos Humanos, que é de apresentar ações que impeçam as empresas europeias de ir para outros países explorar os recursos que depois deixam as pessoas sem recursos e que não conseguem ficar nos seus territórios e que muitas vezes geram refugiados ambientais, porque obviamente uma exploração massiva acaba por muitas vezes retirar os nutrientes dos territórios ou a falta de água por causa das alterações climáticas e as pessoas não têm alternativa de vida e isso é uma das ações que tenho trabalhado muito. A questão dos refugiados ambientais é outra que temos que ter muita atenção, mas acho que é um eixo fundamental na cooperação. A cooperação é isso mesmo, é os países terem objetivos comuns. A luta contra as alterações climáticas será muito mais eficaz e tão mais eficaz quanto nós conseguimos mobilizar todos os países para esta causa. Isso não significa que se houver países que por teimosia ou por obsessão ideológica não o queiram fazer, como aconteceu durante estes anos na administração Trump e acontece no Brasil com a exploração da Amazónia, etc., com Bolsonaro, mas isto significa que se houver países que não queiram fazer isto, nós não podemos quebrar os laços de solidariedade, como eu faço no meu trabalho com as comunidades indígenas e com aqueles movimentos que precisam de reforço e de voz para continuar a fazer o seu trabalho, mesmo que os governos não queiram, mas obviamente que as nossas relações de cooperação devem pautar-se por princípios comuns e por valorizar essas dimensões, assim como o respeito extremo e exímio pelos direitos humanos. Não me vejo, nem acho normal que uma democracia como a portuguesa possa achar que pode ter relações iguais com regimes autoritários. Não vejo, também não vejo que se possa ter relações iguais com países que promovem uma destruição dos ecossistemas, uma destruição da própria razão e da capacidade de existência da vida nos próprios países, e acho que isso tem que fazer tudo parte da diplomacia. E é uma diplomacia de vida. Não é só verde. Não é só verde, exatamente. Marisa, a Marisa é atualmente eurodeputada. Que competências é que ser eurodeputada trazem ou podem trazer para a presidência da República e que competências considera serem imprescindíveis a uma Presidente da República? O facto de ser eurodeputada e as comissões e as delegações em que tenho trabalhado nestes anos e os temas, de facto, deram uma visão do mundo e uma possibilidade de conhecer realidades que eu dificilmente teria conhecido não estando no Parlamento Europeu. E não são realidades cor-de-rosa, a maior parte delas são realidades trágicas, são difíceis. Eu já fui muitas vezes, já visitei muitas vezes o inferno e acho que ninguém devia ter que passar pelas situações que eu já vi pessoas passarem. E tenho uma realidade
muito mais aprofundada de situações de conflito, de pessoas que perdem tudo na vida, das questões climáticas e dos impactos que têm, e isso acho que é um conhecimento que é fundamental até para nós percebermos precisamente os limites da nossa intervenção e os limites do respeito e da dignidade, da proteção daquilo que são direitos fundamentais e perante os quais não podemos ceder. Eu não quero dizer que é preciso a gente ir aos sítios para defender as causas, nem quero dizer que é preciso passarmos pelas situações para poder defendê-las, mas de facto tenho um conhecimento. E tem impacto na nossa visão sobre o claro, problema. E muda a nossa forma muitas vezes de ver as coisas. E eu acho que esse esse conhecimento do mundo e o facto de ter trabalhado sempre questões tão difíceis e tão complexas pode ser um instrumento importante, porque é muito diferente fazer política dentro do gabinete ou fora do gabinete, em contacto com as pessoas. Características que eu acho essenciais, em primeiro lugar, é um respeito estrito, e isto é uma formalidade, mas faz sentido neste caso, é um respeito estrito pelos valores e pelos princípios da Constituição, que nem sempre são assim tão respeitadas. Falámos já da questão dos jovens e do emprego, mas há tantas áreas da discriminação que falamos aqui e da igualdade entre homens e mulheres que eu acho que precisam de muito mais voz. É uma capacidade de diálogo, é achar que a política é um lugar decente. Eu ainda acho que a política é um lugar decente e que faz parte de termos opiniões diferentes e ouvirmos e disputar maiorias políticas, maiorias sociais, mas com base em pressupostos democráticos. Eu continuo a acreditar muito nisso e acho que o facto de na minha vida, me pautar por princípios humanistas, de dignidade, de defesa do nosso planeta, fazem com que possa, se calhar, exercer estas funções de uma forma que ainda não foram exercidas até agora. Isso leva-me à minha penúltima pergunta, que é muitas vezes, e entre os jovens isso acontece, há alguma confusão sobre os cargos, sobre a árvore da nossa democracia. Que presidente é que a Marisa pretende ser? Presente e que use precisamente os poderes que tem um Presidente da República para fazer a diferença e para lutar por um país mais igual, mais justo, mais solidário. E isto não é uma coisa tipo Miss Mundo, é mesmo uma coisa que é possível de fazer. Faz-me confusão muitos dos silêncios que nós temos na Presidência da República e que sempre tivemos. Passámos agora em novembro por mais um Dia Internacional de Luta contra a Violência contra as Mulheres, que é um problema que persiste e muito e que se agravou, por exemplo, nas questões da violência no namoro, da violência doméstica. Eu ainda não vi em nenhum exercício de funções de Presidente uma palavra sobre igualdade entre homens e mulheres, uma agenda, ou seja, palavras a gente ouve, quanto mais não seja numa linguagem inclusiva, mas uma agenda concreta para a igualdade, e temos tanto para fazer. Não vi ainda nenhum Presidente ou nenhuma Presidente ter uma agenda concreta contra a precariedade, e é um problema e cada vez maior. Não vi ainda nenhum Presidente ter uma agenda concreta perante a maior revolução que nós enfrentamos nos nossos tempos, que é precisamente o combate às alterações climáticas. Eu acho que tudo isso são questões, a par da saúde, dos serviços públicos, da defesa daquilo que é o essencial para nos protegermos em tempos de crise e de não crise, para estarmos melhores, são questões que fazem parte e devem fazer parte de uma agenda permanente e cotidiana de um Presidente ou de uma Presidente da República. E gostava mesmo que isso fosse realidade. Um Presidente da República não pode, nem deve substituir-se ao Parlamento, não legisla, não deve influenciar as decisões democraticamente tomadas por maioria numa Assembleia da República. Eu, sendo uma pessoa de esquerda, se for Presidente da República, obviamente, se houver um governo de direita com apoio parlamentar, não posso interferir nem dizer que não gosto, se é essa a vontade das pessoas. Mas posso sim ter uma agenda nas questões mais estruturais e ajudar a influenciar a mudança da sociedade nos caminhos que são precisos, nomeadamente nestas áreas que acabei de referir. Nomeadamente também como porta-voz, não é? Claro, nas suas intervenções. É a voz, assim, é o primeiro cargo da nação, não é? É a figura máxima do Estado e, portanto, tem mais voz do que qualquer outra figura, e isso não se pode. Ou seja, muitas vezes nós
por exemplo, pegando agora no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que foi muito importante a voz que ele deu às questões relacionadas com sem-abrigo, foi muito importante a voz que ele deu às questões relacionadas com cuidadores e cuidadoras informais. Revejo-me muito nessa agenda do Presidente. Não percebo, para um Presidente tão presente, o silêncio em relação à precariedade. Não percebo o silêncio em relação à igualdade. Não percebo. Porque são agendas estruturais e culturais e que de muito disso depende o nosso bem-estar social. Exatamente. Para terminarmos, não posso perguntar-lhe o que dizem os seus olhos, não seria pleonasmo, mas gostava de lhe perguntar qual é que será a primeira medida que tomará no dia 24 de janeiro se for eleita Presidente da República? Não pensei muito sobre isso, sinceramente, mas acho que a primeira medida e uma medida recorrente é de facto fazer da Presidência da República um espaço para ouvir. E isso acho que é fundamental. Ouvir as pessoas e dar-lhe voz. É isso, ser porta-voz de causas que muitas vezes estão esquecidas ou de causas que não têm o lugar que devem ter na política nacional. E isso acho que é um exercício que se deve fazer em permanência. Por exemplo, nós tivemos um exemplo disso numa forma distinta em outros tempos, mas quando Mário Soares fez as presidências abertas, acho que foi muito importante fazer ir ao território todo e estar em contacto com as pessoas. Acho que é isso, mas alargado também às causas e fazer dessas causas que são nossas causas comuns um lugar permanente na Presidência da República. Ok, obrigada Marisa. Obrigada. Para quem nos está a ver lá em casa, não percam o próximo episódio Conversas à Presidente e, por favor, no dia 24 de janeiro, não se esqueçam, vão exercer este que é um direito, mas também é um dever cívico de cada um de nós, vão votar e vamos mostrar a todos que os jovens sim importam-se e sim estão aqui para construir a democracia. Até bem.